Você assistiu a série que mostra as razões para nunca perguntar quantos pontos coloco na agulha? Se não assistiu, por favor, eu recomendo que dê uma pausa nesse vídeo, clique no link aqui em cima e assim ficará mais fácil de você entender o que vem a seguir. Hoje você vai aprender o que fazer para evitar o desprazer de desmanchar a peça que levou horas tricotando. E só tem um jeito de evitar essa tragédia, é fazer a amostra. Então, conselho de amiga, se a peça que você vai tecer tem uma medida a ser atingida, faça a amostra. Você com certeza já notou que o rótulo do fio indica o número das agulhas, certo? Considere essa indicação como uma sugestão, algo que com a amostra você pode confirmar ou decidir por outro número de agulha. A decisão é sua. Uma boa receita traz indicação do fio, da agulha e da quantidade de pontos versus carreiras obtidos na amostra. Algumas vezes, para tentar adequar a sua amostra ao resultado indicado na receita, você escolhe trocar a espessura da agulha. Isso sempre dá certo? Não. Pode ser que ao fazer essa substituição, o resultado seja um tecido muito armado, duro, ou então muito mole, esburacado. E esse não era o resultado que você queria. Se você faz a amostra, pode calcular a peça para o seu tamanho, sem adivinhações, e escolher a agulha certa para o fio e ponto escolhido. Se você der uma vasculhada no YouTube, tem muitas indicações de como fazer a amostra. Algumas, inclusive, mostram amostras pequenas e nem chegam a tirar da agulha os pontos tricotados. A minha recomendação é que seu quadrado tenha no mínimo de 15 a 20 centímetros e que os pontos sejam arrematados. Você não precisa cortar o fio, tá? Mas arremate. O ideal é que não economize nessa sua amostra. Quanto melhor ela for feita, maior a chance de atingir o resultado esperado. O ideal, que são as amostras que eu uso, eu chamo de 4x4. O que isso quer dizer? Que tem cordões de tricô, pontos em meia no direito e no avesso, nas 4 primeiras e nas 4 últimas carreiras. E também aqui nas laterais, os 4 primeiros e os 4 últimos pontos, eu também faço um cordão de tricô. Dessa forma, por mais que a amostra seja executada em ponto jersey, meia no direito, tricô no avesso, a sua amostra não vai ficar tão enrolada. Assim, você tem uma boa quantidade de tecido e pode medir os pontos mais centrais do quadrado. Não é recomendável medir os pontos próximos das laterais. Sabe por quê? A tensão do nosso ponto pode variar nesse começo e fim da carreira. Por isso, amostras muito pequenas não são as mais indicadas. Se o trabalho que você pretende fazer é tubular, o correto é que a amostra também seja circular. Depois de tecer, molhe a amostra. Retire o excesso de água com uma toalha felpuda. Coloque numa superfície plana, deixe para cima o lado dos pontos meia e deixe secar de um dia para o outro. Assim os pontos vão assentar e você terá valores equivalentes ao da peça depois de lavado. Uma hora você vai ter que lavar seu tricô. Agora chegou a hora de contar quantos pontos e carreiras tem em 10 centímetros. Observe que o ponto meia faz um V. Para calcular a quantidade de pontos, você vai contar quantos Vs do ponto meia tem em 10 centímetros na horizontal. Então, pontos na horizontal. Para saber quantas carreiras precisará tecer,
conte os V's na vertical, também 10 centímetros. Então, carreira vertical. Há algumas réguas importadas que podem te ajudar a fazer isso, mas elas não são essenciais e é só usar uma régua ou fita métrica que vai dar certo do mesmo jeito. Para facilitar, você pode marcar o início e o fim desses 10 centímetros com alfinetes, ou passar um fio a cada 5 pontos ou carreiras. Assim você não se perde e fica mais fácil contar. Eu uso muito isso porque eu me perco. Nas anotações da receita, inclua, por exemplo, 10 centímetros igual a 23 pontos, a medida horizontal, e 10 centímetros igual a 30 carreiras, medida vertical. Geralmente as receitas trazem os valores da amostra, pontos versus carreiras, medidos num quadrado de 10 centímetros e tecido em ponto jersey, meia do direito e tricô no avesso. Também é legal quando traz a medida final da peça, assim você pode comparar durante o andamento do trabalho se a sua peça está indo direitinho. Agora, se for você que vai criar a receita, chique, hein? Para calcular quantos pontos e carreiras serão necessários, é importante que a sua amostra seja feita no ponto em que a sua peça será tricotada. Mesmo que você sempre tenha detestado mesmo matemática, esqueça, supere isso. No tricô, ela é a sua grande aliada. Então, respire fundo, calma e diga para si mesma que dessa vez você vai entender tudinho. Vamos lá que eu te ajudo, vamos com fé que vai dar certo. Vamos supor que você tenha 100 centímetros de busto. Essa medida é tirada passando a fita métrica exatamente em cima do busto e em volta da frente e costas, ok? Você decidiu não trabalhar em carreiras circulares, então você vai costurar frente e costas no fim do trabalho. Então, você precisa achar metade dessa medida. Metade de 100, 50. Suponha que o comprimento ou altura do seu projeto tenha 60 centímetros. Eu vou te mostrar duas formas de fazer a conta de quantos pontos e carreiras precisará tricotar. A primeira, e se você não está acostumado com a regra de 3, pode ser que você ache difícil, mas não se assuste. A segunda forma é bem facinho, tá? Então aguente firme aí. Vamos lá, você vai colocar numa coluna só centímetros, centímetro embaixo de centímetro, e na outra só pontos. Então, 10 centímetros igual a 23 pontos, 50 centímetros igual a Z pontos, que é o que eu quero encontrar. Agora você vai multiplicar de forma cruzada os pontos de uma coluna pelos centímetros da outra coluna. Então vai ficar assim, 10 centímetros vezes Z igual a 23 pontos vezes 50 centímetros. O resultado, 10 vezes Z igual a 1150. Como a resposta que eu procuro é a quantidade Z de pontos, eu preciso deixar apenas o Z depois do sinal de igual. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar ele para o outro lado, mas tem um pedágio. Do lado de cá, ele multiplica, mas do outro lado, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter assim, Z igual a 1150 divididos por 10. Quanto que dá essa conta? 115 pontos. Essa é a quantidade de pontos que você deve ter na sua linha do busto, ou seja, a largura da frente e das costas do seu projeto. Na segunda forma, você primeiro vai achar quantos pontos tem em 1 centímetro. Para isso, você vai dividir a quantidade de pontos que achou na sua amostra por 10 centímetros. No exemplo, 23 pontos divididos por 10 é igual a 2,3. Então, só põe uma vírgulazinha ali entre o 2 e o 3. Eu preciso de 50 centímetros para frente, certo? Então, basta multiplicar 2,3 por 50 e eu encontro o total de 115 pontos. E aí, qual das duas formas você achou mais fácil?
Ah, mas tem uma lição de casa, você vai encontrar a quantidade de carreiras para 60 centímetros. E aí também você pode fazer a conta, vamos supor que a sua blusa é aqui para baixo, na altura do quadril, quantos centímetros você tem aqui? Você vai começar a sua blusa por baixo? Com quantos pontos você vai começar? Aqui na cintura, como que está a sua cintura? É maior ou menor do que essa quantidade? Tudo isso você pode calcular. Comente aí embaixo, que número você encontrou? Ah, e lembre de se inscrever em nosso canal e ligue o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!